Deus abençoe, povo de Deus. Seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Quero deixar hoje uma palavra de Deus aos nossos corações. Quero falar sobre o apóstolo Paulo, sobre algumas visões que ele teve, de palavras que ele ouviu lá no paraíso, quando ele foi arrebatado. E ele fala algumas coisas aqui, amados, que a gente tem que trazer para nossas vidas. O apóstolo Paulo, queridos, ele fala de um homem que foi arrebatado até o paraíso. Ele nem cita o nome dele. Ele nem cita o nome dele. Mas esta pessoa que ele está falando é ele. Aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 3. Rapidinho vou ler para vocês. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inafáveis, de que ao homem não é lícito contar. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso. Ele ouviu palavras tão lindas que ele disse que ao homem não deve contar. Porque existem coisas que o homem, no seu natural, nunca vai entender as coisas espirituais. E o que Paulo ouviu da boca de Jesus Cristo lá no paraíso, ele não tem que contar ao homem, porque o homem não vai entender. É isso que ele quer dizer. Ainda ele diz uma coisa aqui, irmãos. Eu vou pular para o versículo 17, para não ficar muito longo o vídeo. Aqui, ó. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, olha só o que Deus fez para que Paulo não se exaltasse. Porque tem gente que se exalta, né, quando recebe uma revelação. Nossa, a gente vê aqui no YouTube, tanta gente, às vezes porque teve um sonho. Ai, meu Deus do céu, já chega, já se exalta. O apóstolo Paulo, ele não procurava isso. Por quê? Deus permitiu um espinho na vida de Paulo para que ele não se exaltasse. Quem disse isso foi ele mesmo. Então, olha só o que ele disse, porque nós, seres humanos, quando vemos as coisas celestiais, temos a tendência de nos gloriarmos. O Senhor me arrebatou. Parece que nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola, que Deus revela só as coisas para nós. Ele me revelou porque eu jejuei. Ele me revelou porque eu subi um monte. Ele me revelou porque eu me santifiquei. E aí fica aquele eu. E Deus não quer que nós se exaltamos. E Deus permitiu um espinho em Paulo para que ele não se exaltasse. Olha o que ele disse assim, ó. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, vai vendo, queridos. Vou ler de novo. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Você entendeu, queridos? Esse espinho era uma pessoa que sempre estava esbofeteando Paulo. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo era um matador de crente. Era um perseguidor da igreja. Então, quando Jesus permitiu que essa pessoa, esse espinho, que era um ser humano, um homem, sei lá, esbofeteasse Paulo, isto fazia lembrar Paulo o que ele fez no passado, para que ele não se exaltasse, porque Paulo cometeu muitas coisas ruins contra a igreja. Na morte de Estevão, Paulo estava presente. Ele permitiu a morte de Estevão, que foi o primeiro martírio ali que morreu. Está em Atos 8, se não me foge da mente, me perdoe, gente, me perdoe. Estevão foi o primeiro que morreu. E Paulo consentiu na morte dele, diz a palavra de Deus. Então Paulo era um matador de crente. Ele arrancava os crentes à força de dentro de suas casas. Por isso que os crentes viviam tudo escondido. Porque onde Paulo soubesse que tinha crentes ali, ele ia ali e arrastava. A Bíblia diz que ele arrastava das casas. Assim, se fosse mulher, arrastava a força ou pelos cabelos. Ele tinha essa autoridade de arrastar os crentes. E ali
Ele matava, ele perseguia, ele tinha autoridade para fazer o que quisesse. Então, Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Então, Jesus permitiu esse espinho na vida de Paulo. Paulo recebeu uma grande revelação, ele foi arrebatado até o paraíso. Então, e ele agora vem e diz, e para que eu não me exaltasse, porque é isso, queridos. Quando a gente vê as coisas celestiais, que a gente volta, a gente quer contar para todo mundo. E, no tempo de Paulo não existia internet, não tinha redes sociais. Mas nos dias de hoje, todas as pessoas, a maioria delas, que recebe revelação ou que vai para o inferno, outros diz que vai para o céu, tem gente que se exalta até quando vai para o inferno e vê não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, se exalta bastante com isso. E eu não sei se é Deus que dá essas revelações para essas pessoas. Agora eu vou falar de Paulo porque foi Deus e está na palavra de Deus. Jesus arrebatou a Paulo e levou ao paraíso, e ele disse que escutou, ouviu palavras inafáveis que ao homem não convém contar. Então é coisa linda o que ele escutou lá, né? Agora, Jesus não queria que ele se exaltasse. Jesus não queria que ele viesse ter glória para si. Porque se Deus quiser me dar uma revelação do céu, do paraíso, eu não posso me exaltar, porque isto não é meu. Vem de Deus, ninguém pode se exaltar quando tem uma revelação, quando ele é usado em profecia, quando ele é usado para curar enfermo, expelir demônio, não pode se exaltar, porque isto vem de Deus. Então a glória tem que ser para Deus, a glória tem que ser para Jesus e não para o homem. Então Jesus permitiu o espinho para Paulo, para lembrar Paulo o que ele fazia com a igreja, porque senão Paulo, ele podia se gloriar e se sentir melhor do que os seus irmãos. Se sentir melhor do que o apóstolo Pedro, se sentir maior do que Tiago, de que Lucas, de que os outros apóstolos. Então Jesus estava sempre lembrando, olha Paulo, o que você fazia. Lembre Paulo que você não é ninguém. Lembre Paulo que você não é nada. Jesus tem horas que tem que nos lembrar, permitindo algumas coisas nas nossas vidas para a gente, ficar murchinho. Porque às vezes a gente quer se exaltar. Eu. Aí Jesus permite um espinho na carne, às vezes uma enfermidade, ou um problema que te aflige, ou um inimigo ali no teu calcanhar para você sentir que até alguém no seu encalço ali, mostrando o teu passado, mostrando os teus pecados, para você não levantar o nariz, não se exaltar diante de Deus. É isso que Jesus não quer. Se você é um vaso de bênção nas mãos de Jesus, se você é um instrumento nas mãos de Jesus, a glória é para Jesus e não é para você. Porque Jesus é o dono dos dons, e ele dá quem quer, e ele tira a hora que ele quiser. E quantos crentes vivem de nariz empinado? Ai, porque Deus me usa para isso. Ai, Deus me usa para aquilo. Ai, Deus me revela isso. Ai, Deus me levou até o céu, me levou ao inferno. Se sente melhor do que os seus irmãos. E cuidado, que o Senhor pode permitir um espinho na sua vida para te lembrar quem era você, que você não é digno de nada. Tudo que Jesus fez é para a glória dele. Não é para a sua glória. Tudo que Jesus faz na nossa vida, a glória tem que ser para ele e não para nós. Então, lembrando aqui, que Paulo disse, para eu não me exaltar. É muito forte, gente, isso aqui. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Você está vendo? A revelação que Paulo teve foi tão excelente que Jesus permitiu esse espinho para que Paulo não se exaltasse pela excelência dessa revelação, porque essa revelação que Paulo teve foi profundo, e Jesus sabia que ele ia se exaltar. Aí Jesus permitiu esse espinho para murchar Paulo, quando ele quisesse se exaltar, né? Porque Paulo foi um grande missionário, ministro da palavra do Senhor, e ele não se exaltasse em cima dos apóstolos de Jesus Cristo. Então Jesus lembrou para ele, você não é nada. Não é nada. E esse espinho esbofeteava Paulo.
acredito, não sei se batia no rosto de Paulo, ou lembrava para Paulo, porque como Paulo também bateu em muitos crentes, à medida que você mede, medirão a vós, disse Jesus. Então Paulo arrastou muitos crentes de dentro da casa, matou, consentiu na morte, judiou. Agora Jesus estava permitindo que ele também sentisse um pouquinho do que ele fez com a igreja. Por isso que Jesus disse, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Por quê? Mas ele estava perseguindo os crentes. Aí Jesus disse que estava perseguindo a ele. Sabe por quê? Porque Jesus disse, o que fizeste a um desses pequeninos, vós está fazendo a mim. Nós somos a menina dos olhos de Deus, ok? Então, Jesus estava ensinando para Paulo não levantar o seu nariz e se achar melhor do que o seu irmão. Não se acha melhor do que ninguém, não. Tá bom? Porque Deus pode permitir um espinho na tua carne e vai baixar a tua crista e vai mostrar para você que você não é ninguém. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.